Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a equipe, com o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Mais uma vez nos reunimos, né? E hoje é para a gente encerrar a Semana de Educação para a Vida, uma semana que foi muito especial, repleta de programação incrível, com a participação dos professores, com toda a comunidade, com a participação de vocês. Nós agradecemos desde já, né? Então, para esse fim, né, para finalizar essa programação, nós marcamos esse encontro com vocês para conversarmos um pouquinho sobre a netiqueta. Sabemos que esse assunto dessa semana, ele não encerrou por aqui, né? Ele vai nos acompanhar, vai acompanhar o nosso dia a dia, porque a cultura de paz, ela precisa fazer parte da nossa rotina escolar, né? E social mesmo, na nossa família, dentro do ambiente escolar e fora. Então, o que vem a ser a netiqueta? Né? Vocês com certeza já ouviram falar nas netiquetas, né? Então, a netiqueta é um conjunto de boas maneiras, as normas gerais de bom senso, que proporcionam o uso da internet de forma mais amigável, eficiente e agradável. É como se fossem as etiquetas que nós temos no dia a dia mesmo, nas convivências presenciais. Então, não é porque a gente está no mundo virtual que a gente pode fazer tudo, falar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Nós também temos as nossas regras, né? Assim como temos na escola, assim como temos na nossa casa e em qualquer lugar. Quando falamos em netiqueta, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos praticar a empatia, né? Nós precisamos acolher e respeitar, tratando todos com empatia, como gostaria de ser tratado. Lembrar que dialogar com alguém através do computador não isenta das regras comuns da sociedade. Por exemplo, agir com paciência, justiça e respeito ao próximo. O espaço, ele deve ser democrático. Então, não é porque a gente está aqui no computador, um pouquinho distante do outro, que a gente vai aproveitar e falar o que quer, o que vier à cabeça, com a falta de respeito. Pelo contrário, nós temos que ter esse cuidado, o cuidado de sempre, e nos colocar no lugar do outro que escuta, no lugar do outro que recebe uma brincadeira, no lugar do outro que recebe uma palavra inadequada, né? Então, existem muitos crimes que estão sendo praticados no mundo virtual. Precisamos ter muito cuidado, né? Evitar qualquer tipo de situação, porque nós, assim como presencialmente, nós respondemos por tudo que fazemos no ambiente virtual. Então, temos que ter esse cuidado e procurar conviver com harmonia, né? Damile? Seu áudio, Damile, está desligado. Olá, tudo bem? Vocês estavam me vendo ou não estavam nem me vendo e nem me ouvindo? Estávamos te vendo. Estávamos te vendo, sim. Então, sejam todos bem-vindos novamente, né? Como combinamos, estamos aqui juntos novamente para falar um pouquinho agora dos espaços, né? O ambiente virtual, ele é um espaço de aprendizado. Atitudes como a falta de respeito e brincadeiras que atrapalham o processo de estudos não devem existir. Procurar a ajuda da família, orientadoras, pedagogas e professores. Então, a gente tem que lembrar sempre que quando nós estamos nas aulas online, nesses espaços de aprendizado, de formação, é como se estivessem mesmo num espaço de sala de aula, né? Em que as regras precisam ser cumpridas e que o respeito deve sempre se manter em todos os momentos. Seja pontual, ter atenção com os horários das aulas para não perder nenhuma informação, imprevistos acontecem. E se precisar, se atrasar, entrar na sala em silêncio para não interromper quem está falando. Então, a gente orienta sempre os nossos alunos
A gente sabe que em alguns momentos acontecem atrasos, né? Mas não dá para a gente entrar na sala dando bom dia, boa tarde, oi galera, tudo bem? Né? Porque nesse momento a gente interrompe todo um processo de aprendizagem, toda uma fala de quem está ali fazendo as intervenções. Então, precisamos ter bastante cuidado e evitar os atrasos. O ideal é sempre ser pontual, se preparar uns 5 minutinhos antes da aula, já ficar ali com todo o material preparado, porque aí evita essas situações constrangedoras. Mantenha o foco. Assuntos fora da aula causam dispersão e prejudicam o aprendizado. Então, essa partezinha ela é muito importante, porque muitas vezes os professores estão focados em um conteúdo específico, né? Ou estão falando a respeito de algum tema, e aí o aluno dá aquela viajada, ou o colega fala daquele assunto que não tem nada a ver. Então, perde-se todo um direcionamento. Então, essa questão do foco, ela é fundamental. Mesmo. Sem foco não tem muito aprendizado, né, Damile? E aí, é muito importante também, um dos pontos que devem ser muito bem observados é a questão do cuidado com as vestimentas. Porque apesar dos nossos estudantes estarem em casa, né, estarem num ambiente mais confortável, é importante que eles entendam também que eles estão num ambiente de convivência, onde eles precisaram abrir as câmeras deles. E esse ambiente escolar, ele é um ambiente que tem regras, né? Então, a gente pode sim, né? A gente não vai estar, os estudantes não estarão de uniforme, mas eles precisarão estar com roupas que condizam, né, com o ambiente escolar. Outra coisa muito importante, e nós pensamos que é fundamental, é que eles abram a câmera, né? Para ter uma aprendizagem, é preciso interação. A interação é muito importante. Já que nós não estamos presencialmente, a câmera é esse meio de interação, onde o professor ele pode olhar para o estudante, perceber as reações do estudante, né? Perceber se o estudante está aprendendo ou não, se ele está entendendo ou não, né? Se ele está ali focado, porque em sala de aula os estudantes às vezes dispersam, né? Passa um passarinho ali, eles prestam atenção, a pessoa passa no corredor, imagina em casa que tem várias distrações. Então, é muito importante, para que haja uma aprendizagem eficaz, é muito importante, né, que os estudantes, eles mantenham a câmera ligada, para o professor também perceber, né, que tem ali, ele não está falando apenas para um computador, né, para um robô, ele está falando para pessoas. Então, quando o professor for passar um vídeo, desliga a câmera, né, até para ficar melhor a imagem, para conseguir a internet não interferir nessa questão da projeção, mas durante essa interação, diálogo, né, o professor estiver explicando, é muito importante que a câmera seja mantida aberta. Outra coisa que é muito importante, né, é que no momento que outra pessoa estiver falando, o professor estiver falando, desligar o microfone, porque qualquer ruído que aconteça no ambiente, fora daquela pessoa que está falando, causa muita interferência. Então, sempre ficar prestando atenção nessa questão. O meu microfone está desligado, porque às vezes pode passar uma pessoa falando uma coisa, pode passar o carro da pamonha, né? Pode passar o carro do ovo, e tudo isso gera distrações e interrompe um pouco, tira um pouco o foco, que foi o que você falou. Evite comer ou fazer outras atividades no momento da aula. Então, é muito importante a gente seguir a nossa rotina. A rotina que nós tínhamos na escola, né, o horário do lanche, o horário do intervalo, vamos fazer a mesma coisa em casa. Vamos nos organizar para que o momento da aula não seja interrompido por nada, porque atrapalha. Uma vez que você perde ali o seu foco, né, a sua linha de raciocínio, até que você retome, até que você consiga acompanhar o raciocínio do professor também, o andamento da aula demora. Então, vamos evitar, né, organizar, estipular horários para que essas coisas não ocorram. O próximo é o novo recurso que nós temos aí, levante a mão. Muitas vezes a gente se atropela, né? A gente se empolga com as atividades, a gente se empolga com o assunto que o professor levanta, e aí fica todo mundo querendo conversar ao mesmo tempo, querendo dar as suas opiniões, e vira um choque de informações. Então, a gente tem esse recurso de levantar a mão, vamos fazer uso dele, porque vai organizar, vai facilitar, né, o professor acompanhar quem está querendo se colocar,
Então, vamos fazer uso, porque isso vai organizar a nossa sala de aula virtual. E as mensagens no chat. Também muito importante a ser falado, muito importante a gente ficar atento a isso, porque o chat, ele tem ocasionado algumas situações desconfortantes, né, meninas, para os professores. Conversas em momentos inoportunos, assuntos inoportunos. Então, vamos reservar o chat para um momento de tirar dúvidas, né? Muitas vezes alguém fica tímido ao se colocar oralmente, aproveita o chat para se colocar, né? Para tirar uma dúvida com o professor. Então, vamos evitar esse bate-papo, né? Marque um momento, um meet ou uma conversa com seus amigos num outro momento, que seja um momento oportuno para vocês se relacionarem, conversarem sobre outros assuntos. Mas no chat, reserve esse espaço, né, para manter o andamento e o assunto a ser tratado naquele momento com os professores. Então, vamos evitar também uma linguagem excessivamente informal, como, por exemplo, o uso de gírias, né? Muitos alunos usando gírias, muitos alunos escrevendo palavras muito abreviadas, e aí, às vezes, o professor nem entende o que o aluno quis dizer. Então, vamos ficar atento a isso também. E palavrões não serão permitidos. E o aluno que se comportar inadequadamente será retirado da sala. O professor tem total autonomia para isso. E nós também estamos circulando, né, nas salas, observando comportamentos e chamando quem precisa conversar para aquele bate-papo conosco, com a nossa equipe. Mas a gente tem visto que a maioria tem tido esse cuidado, né, e tem tido o respeito com o professor. Ótimo, com o professor e com os colegas, né? Isso. Então, é muito importante lembrar que vocês podem, né? Quem está no celular, geralmente quer colocar uma carinha, quer colocar um iconezinho, um emoji, eles são permitidos, mas não de forma excessiva, tá bom? Não de forma excessiva. Os emojis, eles têm que ser utilizados com moderação, porque acaba sendo um ambiente escolar também, né? Mesmo sendo na plataforma. E outra coisa muito importante, né, gente? São 3 deveres fundamentais para que o estudante ele esteja inserido com segurança, né, dentro desse processo nas aulas do Meet e até nas atividades da plataforma. A primeira é utilizar o e-mail institucional, né, o login institucional, colocar uma foto, é muito importante para que a gente possa identificar, às vezes a gente não sabe quem é, o estudante coloca lá só aqueles desenhos que eles gostam muito, né, ou um desenho de carro, ou alguma figura que remeta a algum interesse dele, mas nós não sabemos quem é. Então, nós precisamos também, os professores, saber quem são os estudantes. E também manter a câmera aberta. Por que também a câmera aberta é uma forma de manter a segurança do estudante nas aulas? Porque quando a gente está ali, o professor está ali, a gente está vendo que é aquele estudante que está ali, é aquele estudante que está participando. Então, é uma forma de manter são as 3 formas de manter o estudante no ambiente virtual de maneira segura. E o mais importante, um dos mais importantes, né, Damile? Não o mais importante, mas tão importante quanto tudo nós falamos. É a rotina de estudos, né? A gente fala sempre que a aprendizagem, ela segue um caminho, né? Então, essa rotina, essa organização para os estudos, ela facilita todo o processo de aprendizagem. Por isso que ela é tão importante. Então, para se ter sucesso, é importante estabelecer uma rotina de estudos. Façam cronogramas realistas sobre os conteúdos a estudar por dia. Isso é fundamental. Vocês não precisam viajar e se organizar para fazer 1000 coisas ao dia. Vocês têm uma organização de horários que, se estudarem dentro dela, já funciona muito bem. Então, se na disciplina de terça-feira você tem matemática, ciências e história, então você separa essas 3 disciplinas para fazer o estudo sobre elas. Você não precisa estudar todas as disciplinas todos os dias. Evite distrações como TV, celular e videogame. Nós sempre orientamos aos pais. Se é momento de estudo, desative o WhatsApp, desative Instagram, desative Facebook. Não dá para fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. A aprendizagem, o ideal é que ela não seja interrompida. Então, quando você é interrompido por esses, né, chega lá uma chamadinha do WhatsApp ou um colega te chama no Instagram, então já é um momento de aprendizagem seu que está sendo prejudicado.
Deixe os materiais que irá utilizar ao seu alcance. Os livros, façam como estamos sugerindo mesmo, separe por disciplina. Se você vai ter essas 3 aulas hoje, que o seu material esteja pronto para o seu professor falar livro, página 89. Ótimo, meu livro está aqui, página 89 está aqui. Então, facilite esse processo e essa organização. Estabeleça um horário para a realização das atividades. A gente sabe que os meets, eles são muito rápidos, né? Levam aí de 30 a 40 minutos. Então, e logo após uma aula, vem outra aula. Então, você precisa organizar este momento da realização das atividades. Então, senta num lugar silencioso, organizado, pega o seu material e vai fazer as suas atividades. Mantenha ou crie uma organização dos estudos. Nós colocamos aí, ó, o plano de estudos perfeito, né, que é uma rotina mesmo semanal. Isso é muito fácil de ter na internet, tem vários, nós podemos disponibilizar aqui embaixo também, né, meninas? Isso um mesmo. Modelinho também de plano para vocês vocês possam montar a rotina e seguir. Vocês vão ver que vai ficar tudo bem mais fácil. Com certeza. Então, são atitudes importantíssimas, né, meninas? Cuidar das atitudes e posturas no ambiente online deve ser um esforço diário de todos. Então, a gente organizando, a gente consegue pôr em prática tudo isso, né? Mas precisamos de organização. Colocar em prática aquilo que a gente esboçou anteriormente. Registre quais são suas metas, o que você quer atingir naquela semana. Quais são os objetivos da semana? O que eu tenho como objetivo por dia? Né? Então, eu vou me organizar os meus horários dentro daquilo que eu posso. Mas é importante a gente ter meta para tudo na vida, né? Principalmente nos estudos. Então, como a Dami falou, se eu quero atingir 3 matérias naquele dia, eu vou dividir o meu tempo onde caiba todas as 3, né? Sem ficar atropelando e sem deixar nada para trás, para que no dia seguinte você esteja bem consigo, né? Porque você conseguiu vencer o dia anterior e vai dar sequência naquilo que você propôs. Então, você vai estar e vai trabalhar muito mais motivado, porque as metas vão sendo atingidas gradualmente. Então, é isso que a gente pede, a organização, né? Então, o nosso trabalho, ele foi todo organizado. Essa semana a gente está encerrando por aqui, né, a programação que nós fizemos semanal, mas vamos, como a gente falou anteriormente, vamos dar continuidade. É um assunto que não vai desvincular da gente. A nossa equipe organizou todos os dias, com muito carinho. Nós tivemos a participação da direção, de todos os professores. Então, foi um trabalho em equipe. A equipe do CEF5 se organizou para fazer esse momento para vocês. E a gente está fechando hoje com a sensação de dever cumprido, de metas atingidas, né? E a gente deixa mais uma vez aqui os nossos canais de comunicação. Estamos disponíveis para atender vocês no momento que precisarem. É só mandar uma mensagem para a gente aí pelo WhatsApp, ou o direct, né, do Instagram. Estamos todas disponíveis. E é isso, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós conversamos durante toda essa semana. Façam um bom uso dessas dicas aqui das netiquetas, que vai facilitar a convivência, e a gente vai promover, sim, uma convivência e uma cultura de paz na nossa escola, na nossa vida, na nossa família. É isso mesmo. Falou tudo, Tati. Show de bola. Então, a gente se despede aqui dessa semana que foi maravilhosa, né? Que foi incrível. E agradecer a participação das famílias, agradecer a participação dos estudantes, dos nossos professores também, da direção, que foram fundamentais para o sucesso. E a gente se encontra, né, brevemente, teremos outros momentos, alguns ao vivo, vários preparados com muito carinho, mas esse tema e esse assunto, ele não vai se cessar aqui, nós vamos dar continuidade, porque esse ano, né, e daqui para frente, sempre estaremos trabalhando por uma cultura de paz, em relações interpessoais, no ambiente escolar, de muita solidariedade, de muito companheirismo e de muita aprendizagem.
Isso. E contamos assim, com o empenho de todos, né? No Festival de Desenho, Damile. Ah, é? E ainda continua. E nós ressaltamos e dizemos mesmo com muito orgulho que a nossa escola, os nossos alunos, eles têm muito essa questão da cultura da paz, né? A nossa escola, ela é muito da paz mesmo. E falando de etiquetas também, nós temos que parabenizar o comportamento dos nossos alunos nas nossas aulas, né? São exceções dos momentos que precisamos fazer intervenções, que os professores precisam fazer reais intervenções sérias, então é porque todos vocês já estão aprendendo com todo esse processo e conseguindo colocar tudo isso em prática. Né? E estamos aí ainda com o nosso festival de desenho, recebendo os desenhos de vocês, as produções, ansiosas, né, com a participação, com a dedicação, com o empenho. Agradecemos às famílias, agradecemos aos nossos professores. E é muito bom estar com vocês. Estaremos juntos, né? Mais vezes. Dia 29 tem o resultado, então vamos esperar esse processo aí. Nos sigam lá no Instagram. Por lá vocês vão acompanhar como tudo está acontecendo. É isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.